Pessoal, nosso objetivo agora é abordar correios eletrônicos. De uma maneira genérica, a gente vai falar sobre os principais assuntos cobrados nesse tema nos editais. Então, vejamos. Quando a gente pensa em correio eletrônico, a gente tem que conhecer o Outlook, o Thunderbird e o Webmail. Dependendo do edital, é possível que especifiquem uma versão do Outlook, especifiquem apenas o Thunderbird ou ambos. E o Webmail sempre vai estar associado ao tema, né? Porque é muito comum hoje em dia as pessoas acessarem o correio eletrônico a partir da web. Então, o Webmail também é de praxe ser cobrado em prova, ser abordado em prova. Uma coisa que eu tenho que comentar com vocês é que hoje em dia, com o papo do Webmail, muita gente desconhece o Outlook, o Thunderbird. Mas eu recomendo que vocês instalem e comecem a utilizar. Por quê? É possível que caia um detalhezinho que você só vai saber se você fizer esse uso do dia a dia. O Outlook, gente, ele vem com Office. O Thunderbird, ele é livre, então ele pode ser obtido gratuitamente, pode ser instalado no Windows, no Linux, em qualquer equipamento. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem um desses softwares de correio eletrônico. No passado, gente, só tinha essa forma de acessar correio. Todo mundo era obrigado a ter um programa cliente de e-mail. Porque quando você cria uma conta em um provedor como o Gmail, Hotmail, Outlook.com, quando você cria uma conta de correio eletrônico, você cria uma caixa postal em um servidor de um provedor. Mas para você acessar essa caixa postal, você era obrigado a instalar um programa cliente. Isso mudou com o Hotmail. O Hotmail foi o primeiro serviço da nuvem que implementou o Webmail, permitindo que você deixasse de ter necessidade de instalar um programa e passasse a acessar o correio eletrônico diretamente a partir de uma página. E essa facilidade, ela acabou meio que mudando a maneira das pessoas de visualizarem o correio eletrônico. A verdade, gente, é que cada vez mais as coisas vão se integrando à web, né? Antigamente eu tinha que instalar o Word, Excel. Agora eu posso usar o Word online, Excel online. Cada vez mais os serviços vão migrando para a web, vão migrando para a nuvem. Antigamente eu tinha que ter uma agenda de papel. Hoje em dia eu tenho a agenda do Google. Antigamente havia grupos de discussão. Hoje em dia tem os fóruns que fazem esse serviço na web, na nuvem. Então, cada vez mais as coisas vão migrando para a web. Mas o concurso público ele exige que você conheça o Outlook, conheça o Thunderbird. Então, por exemplo, se uma questão perguntar o que é o F9 no Outlook, isso já vai derrubar um monte de gente. O F9 no Outlook é um atalho clássico. Por quê? É o enviar e receber. É o que vai atualizar o teu programa de correio eletrônico. Mas você só vai saber se você utilizar. E existem vários serviços no Outlook e no Thunderbird, desses programas clientes de correio eletrônico, que não podem ser realizados no Webmail. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com criptografia, com assinatura digital, o Outlook e o Thunderbird são compatíveis. O Webmail não vai deixar você assinar a mensagem. Se eu quiser exigir confirmação de leitura, tem uma série, confirmação de recebimento, tem uma série de recursos que são meio que exclusivos das ferramentas, dos programas clientes de correio eletrônico. Então, eu venho recomendar que vocês instalem um programa como o Outlook ou o Thunderbird. Não precisa ter os dois, um ou outro, para começar a aprender as suas ferramentas, os seus botões, os seus atalhos. Tudo isso também vai poder ser complementado com a leitura do PDF. O trabalho do Diego em cima disso vai ser um trabalho extenso e, com certeza, vai suprir as questões de Outlook e Thunderbird na prova. Mas vamos já
abordar os principais temas cobrados, os principais assuntos. Então, vamos lá. Provinha da Assembleia Legislativa de Rondônia. Paulo Martins assumiu seu novo trabalho na empresa virtual.com.br. Essa é a empresa. E precisa de um correio eletrônico para enviar e receber mensagens. Para isso, uma formação correta do endereço de correio eletrônico de Paulo Martins é: gente, o e-mail, ele tem a seguinte formação: usuário, @domínio. O que é o domínio? É o nome da empresa. Esse domínio vai seguir regras regionais. Como assim? Se o domínio for .br, a gente já sabe que existem regras criadas pelo registro.br, pelo Comitê Gestor de Internet Brasileiro. Se o domínio for .br, ele vai ter um domínio de primeiro nível, né, uma categoria, um tipo, .com.br, .edu.br, .gov.br, .jus.br. E ele vai ter regras de sintaxe. Como assim? Os domínios que terminam com .br podem ter nomes de 2 a 26 caracteres, não pode ser formado somente por números, pode ter hífen, mas não pode começar nem terminar com hífen, pode ter caracteres acentuados, pode ter cedilha, porque são .br. Cada país vai ter as suas regras, né? Os domínios vão ter suas regras de sintaxe. Esse domínio, então, ele pode ser adquirido, por exemplo, no registro.br. Vai ser o nome dado aos computadores daquela empresa. E o nome do usuário, ele também tem regras, né, impostas pelo programa que estiver sendo usado no servidor de correio eletrônico. Pessoal, o que é um arroba? Como assim? Já para perturbar. Se você estivesse conversando com um americano, com um gringo, e quisesse passar teu e-mail para o gringo, como é que você ia ler o seu e-mail? Vamos fazer assim? Renato@hotmail.com. Se eu tiver que falar esse e-mail no telefone, como é que eu vou falar para o gringo? Se eu falar renato@hotmail.com, provavelmente ele não vai entender nada. Renato, arroba. Horrível, né? Horrível. Pessoal, talvez a pessoa tenha que soletrar. Caramba, vou ter que ficar soletrando. E como é que eu vou soletrar o arroba? Como é que soletra o arroba? Arroba? Como é que você vai ler o arroba? O arroba é pronunciado como @. Então vai ser renato@hotmail.com. O que significa um @? Renato@hotmail.com. Então, o objetivo do arroba é dizer que o usuário está contido nesse domínio. Essa é a ideia do arroba. Então, vamos lá. Todo correio eletrônico tem essa sintaxe, usuário@domínio. Por isso a letra C já é horrorosa. Não tem o arroba. Por isso a letra E também é muito ruim. Não tem o nome do usuário na frente. Nome de domínio não pode ter vírgula. O separador vai ser o ponto. Então o gabarito é o quê? Letra A. Essa é uma questão fácil. Correio eletrônico é fácil. Informática é fácil. Então, gabaritozinho, letra A. Prova da Polícia Federal, gente. Concurso 2018. O símbolo arroba, em endereço de e-mail, tem um sentido da preposição no. Quando eu coloquei lá, usuário, @domínio, e disse para vocês que o arroba pode ser lido como @, está representando o em, o no, né? O em, o no. Então, o arroba tem o sentido da preposição no. Essa questão está certa. Sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor, né? Do nome do domínio,
da empresa que está te oferecendo o serviço de correio eletrônico, está te provendo o correio eletrônico. Então, essa questão da Polícia Federal está certa. Ok? Polícia Civil de São Paulo. Gente, a sintaxe é usuário, @domínio. Aí, por que eu coloco tanta questão assim? Para mostrar para vocês que o assunto é cobrado em todas as bancas. Né? Vocês viram a Assembleia Legislativa, Polícia Federal, agora Polícia Civil, todas as bancas cobram isso. E quando você faz vários exercícios, o assunto fica fácil. Não tem como você errar agora uma questão dessa. Todo e-mail tem que ter arroba. A esquerda do arroba tem que ter um nome, a direita tem que ter o domínio. Então a letra A também está fora. A esquerda tem que ter um nome, então só pode ser a letra B. Se você sabe essa regra, a questão é fácil. O que segue o padrão de formato para endereço de e-mail é o quê? Usuário @domínio. Na letra A não tem o domínio. Na letra C não tem o arroba. Na letra B não tem o usuário. Na letra E não tem o arroba. Então o gabarito é o quê? Letra B. Aí o candidato fica na dúvida. O underline pode? Pode underline, pode pontinho, pode. Então o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Polícia Civil de São Paulo. Na preparação de um e-mail a ser enviado, é necessário que se insira um endereço de e-mail válido. O endereço de e-mail válido, formato válido é... Pessoal, eu não posso ter um domínio provedor circunflexo BR. Isso é um erro de sintaxe. A esquerda tem que ter o quê? Usuário. A direita tem que ter o domínio. A minha dúvida, então, vai ficar entre a C e a D, mas na letra D tem esse caractere especial, essa tralha, que vai implicar o erro. Então, o gabarito aqui é o que? Letra C de Charlie. Ok? Lembrando que o que está à direita do arroba vai seguir as regras de domínio daquele país. Por exemplo, no Brasil, a gente pode ter domínios acentuados. Então, eu poderia ter um Renato, @vascão.com.br. Esse é um domínio válido no Brasil. Então, esse é um domínio válido, esse é um e-mail válido. À esquerda, as regras vão depender de quem? Do programa que está sendo utilizado como servidor de correio eletrônico. Né? Então, esse programa normalmente admite ponto, admite o underline, ok? Para separar o quê? Um nome do... Por exemplo, o meu e-mail, renato.costa@estrategiaconcursos.com.br. É uma sintaxe válida. Ok? Então, o gabarito ficou o quê, gente? Letra C de Charlie. E assim, acrescentando, né, que provedor.br, a gente pode ter, tipo, o frj.br, instituições de pesquisa podem ter um registro sem categoria, né? .edu, .com, .gov, .mil, sem esse tipo de domínio. Mas só instituições de pesquisa velhas, até 2001 isso era possível. Legal? Hoje em dia, a gente tem domínios de primeiro nível que tem o quê? .com, .br, .edu, .br. Isso é amplamente falado nos vídeos de internet. Então, gabarito essa questão, letra C de Charlie. Vamos que vamos. Banco da Amazônia. Está sintaticamente correto o seguinte endereço de e-mail. Vamos lá. Todos têm arroba? Não, a letra D já não tem arroba, então já eliminei. Na letra E tem 2 arrobas, então já está errado. Na letra C tem 3 arrobas, é horroroso. A dúvida está entre a A e a B, mas na A tem essa interrogação e o domínio está só .br, não pode. Tem que ter um nome precedendo o .br. Logo, o gabarito aqui ficou o quê? Letra B de bravo. Essa era um pouquinho mais difícil, gente. Perceberam? Por quê? Exemplo.com.br é o domínio. Consultas é um subdomínio.
E aí vendas é o usuário desse subdomínio. A resposta é a letra B. Essa eu não entendi. Vamos lá. Domínio da Universidade de Brasília, unb.br. Qualquer servidor da Universidade de Brasília pode ter, por exemplo, o nome @unb.br. Esse é um endereço de e-mail factível por um funcionário da Universidade de Brasília. Só que a Universidade de Brasília, ela tem um CESP. O CESP é um subdomínio. Aí, o endereço do CESP é cesp.unb.br. O UNB não é um tipo, o UNB é um domínio. Assim como o NCE do UFRJ.br. NCE é o quê? Um subdomínio. Assim como o Instituto de Computação da UF.br. Pessoal, IC é um subdomínio. Quem trabalha no CESP, quem trabalha no NCE, quem trabalha no Instituto de Computação, vai ter um endereço de e-mail com um nome de usuário, arroba, e aí o subdomínio e o domínio. O subdomínio e o domínio. Observem que esses exemplos que eu coloquei aqui não agridem o nosso bom senso, né? Tipo, quando a gente olha assim, é um endereço legal, um endereço possível. Então, ele chama atenção porque é um nome muito grande, né? Consultas.example.com.br. Notem, isso aqui é o que, gente? É o domínio. Consultas é o subdomínio. Então, a direita do arroba está certinho. E vendas é o nome do usuário. Por isso, o gabaritozinho dessa questão do Banco da Amazônia, letra B de bravo. Ok? Unifap. Sobre o serviço de e-mail, ainda muito usado nas corporações, marque a alternativa correta. Letra A. O nome contido antes do arroba, marque a alternativa correta. O nome contido antes do símbolo arroba, marca a parte do endereço que representa o nome do domínio. Está errado, gente. O nome do domínio é o nome da empresa. O nome da empresa não está antes. O nome da empresa está depois. Então a letra A está errada. Letra B. O nome contido após o arroba representa a parte geográfica do endereço? Não necessariamente. A parte geográfica vai ser o ponto .br. Lá no finalzinho. Mas, se eu tiver, por exemplo, .com.br, estratégia, concursos.com.br, não está me dando a parte geográfica. A parte geográfica seria só o BR. Vamos ver, né? Vamos ver as outras. No Brasil, não é possível cadastrar endereço de e-mail sem a parte do domínio organizacional de 3 caracteres. Aqui a gente tem 2 erros, né? Primeiro, que esse domínio organizacional, ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem esse negócio. Como assim? Gente, vale a pena lembrar, olha lá, registro.br. Se eu entro no registro.br, eu posso ver todos os domínios de primeiro nível. O que o examinador está chamando de registro, domínio organizacional, o que ele está chamando de domínio organizacional é isso aqui. Ó. Aí eu preciso que você observe que eu tenho um domínio, por exemplo, .b.br. Tem um caractere só. É banco. Olha lá, b.br. Eu posso ter o domínio tv.br. Aí tem 2 caracteres.
am.br, fm.br. Eu posso ter o domínio blog.br. Tem 4 caracteres. Eu posso ter o domínio rádio.br. Tem 5 caracteres. Cara, eu posso ter o domínio Nova Iguaçu. Olha como é que é o domínio Nova Iguaçu. Eu posso ter o domínio Aparecida. Não existe esse papo de 3 caracteres, o que já seria um errinho da questão. Embora no passado isso era muito comum, né? Mas a questão é de 2018. Então, no Brasil não é possível cadastrar endereço de e-mail sem a parte do domínio organizacional de 3 caracteres. Ainda tem um outro detalhe, que é o quê? Se for uma instituição de pesquisa velha, pode ser direto.br. Aí não tem esse domínio organizacional, né? Então, a letra C está fora. Letra D. O nome contido antes do arroba, também chamado de username, que é o nome do usuário, representa a parte do endereço que contém a identificação do usuário. Legal. Podendo ainda conter outros nomes, como entidades, órgãos, ONGs, etc. Letra E. O nome contido após o símbolo arroba pode ser alterado pelo usuário a qualquer tempo. Não. O domínio, gente, é o nome da empresa que ele trabalha, o domínio é o nome do provedor. Isso não é a parte mais flexível do e-mail. Então a letra E está errada. Qual o gabarito aí, gente? Letra D de delta. O que ele quis dizer? À esquerda do arroba, antes do arroba, é o nome do usuário. Mas o usuário pode ser uma instituição. Tem muita empresa que tem e-mail do Gmail. E aí vai ser estratégia@gmail.com.br, por exemplo. Isso é possível. Né? ONG, ela não é obrigada a comprar um domínio para ter um e-mail. Ela pode registrar um e-mail num provedor gratuito qualquer. Então, o gabarito aí é o quê? Letra D de delta. E ressalto, na letra B, quando a gente coloca a parte geográfica, é a parte geográfica do registro do domínio. Né? Por exemplo, o domínio terminar com JP, eu posso identificar que é um registro japonês. O domínio que terminar com US é um registro americano. Se terminar com PT, é um registro português. É o que a letra B coloca como parte geográfica. Ok? Agora, a localização geográfica de fato, ela pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, porque a gente está na internet, então eu posso criar um domínio brasileiro e hospedar a minha página em um servidor americano. E aí quem vai representar melhor a parte geográfica é o endereço IP. Ok? Vamos continuar. Instituto Federal Fluminense. Também é uma questão de 2018. A mensagem de correio eletrônico, como documento arquivístico, é composta obrigatoriamente por cabeçalho e corpo, opcionalmente por anexo. Isso é importante, já caiu em outras provas, caiu no TJ do Rio. Pessoal, o e-mail ele é composto por um cabeçalho e um corpo. O cabeçalho ele vai ter o quê? Nome. Ele vai ter o nome, perdão. Ele vai ter o endereço do e-mail. Ou seja, ele vai ter toda aquela parte de para, o D, para, CC, CCO, assunto. Isso está no cabeçalho. Muitas vezes, no celular, por exemplo, às vezes eu só baixo o cabeçalho para não gastar meu plano da internet, né? Meu pacote de dados da internet, eu vejo só o cabeçalho. Se me interessar, eu clico e aí eu tenho que estar online para baixar o corpo. Mas eu não descarrego tudo no celular. Eu posso descarregar só o cabeçalho. E depois, se eu tiver interesse, descarregar o corpo. Pessoal, vou lá no Gmail, só para mostrar isso também. Vou pegar um e-mail qualquer.
pegar um e-mailzinho aqui do curso qualquer, já que a conta está aberta, eu já estou me aproveitando. E deixa eu ver aqui. Embora eu esteja numa conta do Gmail, estou na conta do Gmail de um domínio particular, que é o domínio de estratégia, né? E esse novo layout aqui do Gmail está me dando trabalho. Pronto. Mostrar o original. Pessoal, aqui eu estou vendo a mensagem. Olha que legal. O correio eletrônico, ele tem esse cabeçalho. Essa partezinha que vocês estão vendo aqui é o cabeçalho. E embaixo tem o corpo da mensagem. O anexo, ele está aqui, inclusive, codificado através de um protocolo chamado MIME. O MIME é um protocolo que vai permitir anexar um vídeo, uma imagem, em um correio eletrônico. Porque originalmente o correio eletrônico ele foi feito para transmitir apenas texto. O protocolo SMTP usado para enviar correio eletrônico, ele só enviava texto. E aí tiveram que desenvolver um protocolo para codificar as imagens, o som, converter isso tudo em caracteres. Por isso eu estou vendo um monte de caracteres que eu não estou entendendo. São caracteres associados a recursos de formatação, imagem, vídeo, som, de maneira original. Quando eu vejo no Gmail, eu já vejo bonitinho. Eu já vejo a formatação bonitinha, mas na mensagem original eu só vejo o texto. Então, a mensagem original ela vai ter um cabeçalho. Olha lá, data de criação, né? Assunto e o corpo da mensagem. Voltando. No cabeçalho, então, encontra-se o conteúdo? Não, o conteúdo é no corpo. No cabeçalho encontra-se o assunto? Sim, a resposta é a letra B. Eu não vou ter hiperlink. O que é um hiperlink? Uma ligação, né? Onde eu posso passar o ponteiro do mouse, vai aparecer lá aquela mãozinha, para a gente poder clicar e abrir uma outra página, alguma coisa assim. No cabeçalho também não tem imagem. A imagem pode estar no corpo. O vídeo pode estar no corpo. No cabeçalho só haverá o quê? Endereço para CC, CCO, assunto. Né? Essas informações que eu estou mostrando nessa telinha, de, para, assunto, é o cabeçalho propriamente dito. Ok? Assembleia Legislativa de Rondônia, vamos lá. Em um correio eletrônico, o endereço destinatário secundário, que irá receber uma cópia de uma mensagem, é preenchida no campo CC, cópia carbono, letra A. Ele só falou secundário, ele não falou nada de oculto. Eu não posso extrapolar, o gabarito é letra A. CCO é a cópia oculta. Até deixa eu indagar aí. Você sabe o que significa CC nesse contexto do correio eletrônico? A maioria das pessoas falam com cópia, mas o correto é cópia carbono. CC é carbon copy. E é interessante porque tem prova que pergunta o que é BCC. E aí é blind carbon copy, é uma cópia carbono cega, uma cópia carbono que não dá para ver, oculta. Então, CC é cópia carbono. CCO é a mesma coisa que BCC, cópia carbono cega. Para, assunto, né? São outros campos que vão aparecer no cabeçalho. Para, CC, CCO, tem relação com destinatário. E assunto, você coloca o assunto que você quer. Anexo é um arquivo que pode ir junto do texto do e-mail. Gabarito, então, letra A de alfa.